Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Estamos sempre todos juntos, todas as manhãs, como é bom estar na sua companhia. Hoje eu vou desafiá-lo a acompanhar a vida de um sacerdote ah, que se encontra no Hospital de Dona Estefânia, que vai passando lá pelos corredores e que tem muito para contar sobre a nossa querida pastorinha Santa Jacinta Marto. Então, quero dar as boas-vindas ao Sr. Padre Carlos Azevedo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite e também pela honra de poder estar aqui convosco hoje e partilhar também desta manhã, não só convosco aqui na Canção Nova, mas também com todos aqueles que nos acompanham lá em casa. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre Carlos a orientar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Jacinta Marto, pastorinha de Fátima, tu a quem a senhora mais brilhante que o sol tomou nos braços e que levou com ela para junto de Deus, tu a quem foi dado ver e sentir a presença maternal da Mãe do Salvador, tu a quem o anjo ensinou a amar a Deus, ensina-nos o caminho que também nos levará um dia até ao céu. Ensina-nos a aceitar todos os sacrifícios que se atravessam no nosso caminho, a olhar para o próximo com o amor que Deus nos pede, a amar o Santo Padre e orar por ele com a mesma devoção que tu. Ensina-nos a ser resilientes na doença e a oferecer todas as provações e conquistas com a mesma entrega que mostraste mesmo estando longe dos teus. Pastorinha da Senhora, que há 100 anos nasceste para o céu, intercedei por nós. Dai-nos a humildade e a simplicidade da vivência da fé, como sempre mostraste ter. Fazei-nos crescer e caminhar de mãos dadas com o Imaculado Coração de Maria, para alcançarmos as graças de Deus. Amém. Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido o Sr. Padre a dirigir-nos ali para a nossa mesa de pequeno almoço. Hoje temos aqui um pequeno almoço. E antes de começarmos a conversa sobre a nossa temática, aceita uma água para chá? Aceito, sim, senhores. Então vamos cá. Obrigado. Tá bom. Tá bom? Senhor Padre, para quem está lá em casa não conhece, quem é o Sr. Padre Carlos Azevedo? Então, eu sou o Padre Carlos, já está dito, Padre Carlos Manuel Pereira Azevedo, sou natural de Leiria de nascimento e tenho 53 anos. Cresci nos meus primeiros 18 anos em Alcobaça, portanto, a terra que eu identifico mais como minha é Alcobaça, Sim. objetivamente, e depois fui estudar já para o seminário com 18 anos, Alcobaça pertence à Diocese de Lisboa, portanto, acabei por entrar para o seminário de Almada, que na altura pertencia à Diocese de Lisboa, e fiz lá os meus primeiros 4 anos de seminário, depois Olivais. Depois fui ordenado sacerdote, fui para a Lourinhã, trabalhar em equipa com outros colegas nossos. Tive 3 anos na Lourinhã e depois da Lourinhã tive 5 anos na zona das Caldas da Rainha e há 19 anos na Estefânia. Como é que surgiu a sua vocação? Não creio que haja um momento específico, não é? Há todo um caminho. Há algumas particularidades curiosas, não é? Na verdade, lembro-me que a primeira experiência vocacional que tive deveu-se, na altura, a um padrinho de crisma que ia entrar para o seminário naquela altura, ou que estava previsto poder entrar para o seminário. Convidou-me para ir fazer parte de uma das semanas vocacionais do seminário de Almada, chamadas Semanas de Agosto. Lembro-me de ter ido então em agosto participar naquela semana, ainda com 15 anos.
E depois, bom, um bocadinho, se calhar até um bocadinho ao jeito dos planos de Deus, que só Ele sabe como são, não é? O que acabou por acontecer foi que até entrei eu primeiro para o seminário do que ele. Apesar dele hoje também ser sacerdote. Mas não entrei logo ali, só entrei, como eu disse, com 18 anos. E foi depois toda uma caminhada de procura, também de discernimento e com acompanhamento. Eu lembro também a importância dos sacerdotes que nos iam acompanhando, não só os nossos parcos, o Parco de Alcobaça, na altura, o Padre Ciopa, e também o Padre Joaquim Duarte, padre do seminário, que tinha um bocadinho essa missão de fazer o discernimento vocacional. Na verdade, como qualquer jovem, acredito eu, a certa altura da vida nos questionamos um bocadinho o que é que devemos de fazer com esta vida, não é? É verdade. Eu nasci em 68, portanto apanhei um bocadinho aqueles anos 70, todos muito em ebulição. Apesar de grande parte daquilo que se passou não me tocou muito, não era propriamente algo que tivesse grande consciência. Mas a verdade é que aqueles tempos não deixaram também de ser tempos de grandes questionamentos, de grande ativismo em diversas vias, não é? Na via política muito, também com alguns embates muito grandes para a nossa Igreja. E tudo isso acabou também por ser muito marcante naquele tempo. O questionamento efetivo levou-me a ter algum apoio na possibilidade de uma resposta positiva. E então foi aí que um dia me propus ir perceber o que é que Deus poderia querer ou não de mim, não é? Nós, quando entramos, sabemos muito pouco. Ainda hoje vamos sabendo muito pouco, não é? Vamos tentando descobrir não só a nossa vontade, a vontade de Deus, confirmada muito também pelo aquilo que é o ministério da Igreja. Sr. Padre, qual a sua ligação à comunidade Vida e Paz? Bom, eu sou em Alcobaça, na minha terra, sempre houve muita gente que tinha sido tirada das ruas e que vivia no chamado Asilo da Mendicidade, em Alcobaça. O asilo chamava-se Asilo da Mendicidade de Lisboa, ou seja, antes do 25 de Abril, não havia propriamente sem-abrigo, não era permitido viver-se assim na rua, com todas estas, quando havia situações de alguma indigência, pegavam nas pessoas e colocavam-nas nos ditos asilos. Em Alcobaça havia um que chegou a ter 700 pessoas internadas. Veio daí sempre alguma sensibilidade. Aliás, creio que muito daquilo que mais me tocou na altura e que diz respeito à minha vocação e à atitude cristã tinha a ver um bocadinho até com a atenção que o meu parco dava a essas pessoas. Porque nós íamos celebrar lá dentro do asilo com os senhores que estavam lá internados e que viviam lá. Isso foi sempre algo muito sensível. Entretanto, quando fui para o seminário, conheci enfim, um bocadinho daquilo que era o embrião da comunidade Vida e Paz, e foi muito interessante, porque foi sempre um trabalho muito apaixonante. O grande contacto que tive com a Irmã Maria, que é reconhecida como sendo a fundadora, não é? Entretanto, ainda há 2 semanas celebramos o 33º aniversário, que lá fui eu celebrar para eles ali na Quinta da Sapataria, e foi muito interessante, porque ainda quase não havia nada, e nós já nos íamos juntando, havia um grupo forte que rezava, e havia os natais já dos sem-abrigo, que começaram logo desde o início os natais dos sem-abrigo na cidade de Lisboa. Tudo isso era uma grande dinâmica da qual ia fazendo parte. Bom, e a certa altura, com o decorrer dos anos, inclusivamente com a saída da Irmã Maria da instituição, a certa altura o Sr. Patriarca pediu-me também para colaborar mais efetivamente. Esse foi assim, foi um período de mais ou menos 10 anos, onde tivemos esta missão mais forte dentro da comunidade. Entretanto, continuamos a colaborar, apesar da nossa missão principal ser a capelania do Hospital Dona Estefânia. Para além da capelania do Hospital Dona Estefânia e para além da comunidade Vida e Paz, acompanha outras comunidades? Ou outros movimentos? Sim, desde sempre. Bom, apesar de ser um sacerdote com alguma missão, quando vim para Lisboa, eu não vim logo só para o Hospital Dona Estefânia, vim também com a missão de criar uma paróquia em Lisboa, que era a paróquia de Telheiras, que
estava anexa à Paróquia do Lumiar e depois foi desmembrada para criar uma nova comunidade. Esse foi um dos trabalhos. Entretanto, ao longo dos anos tem tido imensos trabalhos. De vez em quando, os nossos bispos são muito generosos e dão-nos assim uma série de comunidades para acompanhar. Ao longo destes anos acompanhei imensas, para substituir, essencialmente para substituir sacerdotes que não estavam tão bem quanto isso, mas o trabalho, ou seja, nós temos horário mesmo para cumprir na capelania do Hospital Dona Estefânia, e isso foi aquilo que nos foi ocupando principalmente. Depois apoiamos uma série de movimentos. Eu tenho um enorme privilégio, é que eu não tenho nada para administrar como sacerdote. Só tenho a missão de ser pregador e acompanhar espiritualmente as pessoas, o que é um enorme privilégio. Apesar de, como se pode imaginar, não ser de todo fácil, nem com a população sem abrigo, nem com a população das crianças do Hospital Dona Estefânia, não é? Mas é muito curioso porque desde o renovamento carismático em Lisboa, o Pneuma Vita, os cursos de cristandade, os cursos Alfa imensos, o curso Alfa que temos fazendo parte. Agora voltámos novamente a reanimar em Lisboa, em algumas comunidades, os COR, os coteiros, tudo o que se possa imaginar. Agora também começámos em Portugal com os retiros em Emaús, também é um bocadinho a nossa praia, no sentido que são dinâmicas que nos entusiasmam imenso. Pronto, e depois, durante imensos anos, fomos também sempre assistindo muitos dos movimentos juvenis na cidade de Lisboa, inclusivamente uma das vigararias, na altura a Vigaria 5, que ocupava ali a zona de São João de Deus, porque tenho vivido sempre naquela zona, aliás, durante 15 anos vivi mesmo na paróquia de São João de Deus, e enfim, entre milhentas outras coisas, tudo isto vai sendo também um bocadinho a tentativa de irmos também acrescentando alguma coisa com o ministério, que a Igreja nos confirma. Como é que surge o Hospital Dona Estefânia no seu sacerdócio e, enquanto sacerdote, quando recebeu a notícia, como é que foi o acolhimento no seu coração? Interessante. Eu fui pároco, portanto, 8 anos. Ao fim de 8 anos, falando com o Dom José Policarpo na altura, ele queríamos muito que ali no Hospital Dona Estefânia houvesse uma assistência mais efetiva, mais... Eu não posso dizer mais forte, estou-me a classificar, a mim não é por aí, não é? Mas a verdade é que, por várias razões, não só por ser um hospital de crianças, é um hospital central pediátrico, mas também porque ali a Igreja tem uma presença muito significativa naquilo que é o culto à Santa Jacinta Marto, hoje. Portanto, o Dom José Policarpo sempre teve muito essa preocupação com aquele hospital e queria conferir ali àquele hospital, enfim, alguma atenção. Enfim, depois existiram algumas características da minha pessoa que também ajudariam ali, não é? Dinamizar. Eu fui durante muitos anos recepcionista de hotel. Estudante e depois em part-time recepcionista de hotel em Alcobaça. E de alguma forma ganhei muito à vontade para falar línguas com os peregrinos. Que neste caso, ao princípio eram os turistas do hotel e depois hoje os peregrinos no Hospital Dona Estefânia. Portanto, muitas vezes em Lisboa, quando é preciso algum sacerdote que fale inglês para celebrar em algumas circunstâncias, o Padre Carlos lá vai. E, entretanto, pronto, e fundamentalmente essa foi uma das razões que nos levou lá. Juntamente também, eu quando fui para Lisboa fui estudar também terapia familiar. Portanto, estudava terapia familiar, fiquei com a Paróquia de Telheiras e Comunidade Vida e Paz e uma série de outras missões. Entre elas, sempre aquela que foi a preponderante do Hospital Dona Estefânia. Eu acho interessante é que Deus aproveita tudo aquilo que nós aprendemos para usar no presente. Nada é por acaso. Nada, não, claramente. Eu às vezes penso assim, quando está a acontecer qualquer coisa connosco, penso assim, para que é que isto vai servir? Pois. Não é? Porque, na verdade, em alguma ocasião da vida, aquilo vai fazer algum jeito. É verdade. E muitas vezes Deus tem uma pedagogia lindíssima connosco, nos ir preparando, quer para as coisas mais fáceis, quer para as coisas mais difíceis, para nos capacitar. Senhor Padre, o que é que encontrou no Hospital Dona Estefânia? Quais os maiores desafios desta capelania?
Bom, primeiro que nada, estamos a falar de um hospital civil, Sim. ou seja, o Hospital Rainha Dona Estefânia é um hospital que não pertence à Igreja Sim. Católica, portanto é um hospital que pertence ao Estado e, portanto, foi muito difícil, confesso, muito difícil. Quando nós estamos numa paróquia, o pároco é muito o centro, não é? Sim. Nós passamos para um hospital e o centro é o médico e o doente. O padre, ao princípio, era uma figura, enfim, pouco significativa. Inclusivamente, enfim, já lá havia capelão e tudo mais, mas dividia-se entre muitas tarefas também. O sacerdote não tinha um papel assim tão marcante lá dentro para... era reconhecido, era chamado, Sim. estava... Bom, mas assim uma dinâmica pastoral assim tão Não intensa como havia. aquela que, entretanto, se foi criando, não havia. E isso foi, por exemplo, para nós foi extremamente difícil, confesso. A última coisa que fiz nas comunidades onde eu servi os últimos 5 anos, antes de ir para a Estefânia, foi inaugurar a Igreja Nova. Sim. Portanto, inaugurámos uma Igreja Nova e saí dali e fui para Lisboa. E é curioso que passei de igrejas a abarrotar para celebrar com 3 velhinhas, Pois. diariamente. Foi muito duro, foi muito duro. Foram tempos de grande despojamento, de nós nos focarmos muito no essencial. Ou seja, eu muitas vezes percebi que eu tinha um papel a cumprir, e o papel a cumprir era levar o hospital para Deus e trazer Deus para o hospital, muito através da vida sacramental e a vida de oração. Mas era complicadíssimo, como pode imaginar. Mas procurei sempre fazer uma coisa que para mim, aliás, quem testemunhou esses anos pode o dizer, nunca basquei a fasquia em relação àquilo que era ter 3 velhinhas que me podiam escutar ou não escutar. Elas faziam um bocadinho de só, a parte da Assembleia que quase que dava as respostas durante as celebrações, Sim. não é? Eu às vezes até brincava, lembro-me, nos primeiros anos estão a falar de uma coisa que tem já 19 anos de história, não é? Era difícil, mas a certa altura foquei muito naquilo que era a função do sacerdote dentro do hospital. Sim. Além de acompanhar as crianças, as suas famílias, os profissionais e os voluntários, eu tinha muito o meu papel era o espiritual. Era, volto a lembrar, pegar no hospital e colocá-lo em Deus e trazer Deus para o hospital. Através daquilo que é também a graça. E a força que a oração conquista também dessa graça. É verdade. Partilhe connosco alguns dos desafios já com as crianças que foi tendo no hospital. Bom, posso começar, eu, em todas as grandes missões que tive, comecei sempre uma prova intensíssima, quase que eu diria. Dizer uma prova de fogo para aquilo que eu vou dizer a seguir, não é? Porque eu lembro-me no primeiro dia que cheguei ao hospital, eu assentei, entrei no meu gabinete, aquele tem um gabinete por trás da capela, e foi extremamente curioso, porque nem sei se alguém tinha noção que estava lá um pároco novo. Aliás, há uma história interessantíssima de uma médica que ainda hoje conta isso, que quando me viu abrir a porta, era inverno, habitualmente no inverno, tenho muito frio nas orelhas, por razões assim óbvias. E então o que é que acontece? Ela viu uma pessoa a abrir a porta do gabinete de gorro, assim, nova, e achou, mau, isto é um ladrão que está aqui a querer entrar. E foi fazer queixa-minha aos seguranças, que era para eles virem e ver o que é que se estava a passar no gabinete da capelania. Bom, e depois viram, era eu. Quase que apetece dizer, não temais, sou eu. Entretanto, passado uns 5 minutos bateram-me à porta para ir fazer um batismo aos cuidados intensivos. Eu não tinha tido formação nenhuma para capelão hospitalar. Nós não tínhamos uma formação tão específica e tão organizada como hoje em dia já existe, mas na altura não havia nada. E lembro-me que eu cheguei aos cuidados intensivos e estava uma criança de 4 anos, toda queimada, em cima da cama, sem roupa. Na altura tinha chovido imenso, a chuva tinha abatido o teto de uma barraca, porque havia ainda barracas, bairros, infelizmente ainda existe alguma realidade dessas em Lisboa. O teto tinha caído, a televisão tinha explodido, aquilo tinha ardido tudo e a criança estava lá dentro.
Portanto, eu batizei uma criança que assim que eu batizei, ela foi para o bloco para lhe cortarem as pernas. Portanto, podem imaginar o estado em que ela estava. Não é? Portanto, foi assim uma prova tremenda. Graças a Deus, uma criança que sobreviveu, recuperaram-na e hoje faz uma vida perfeitamente normal. Estamos a falar de uma coisa já com 19 anos, portanto já é uma senhora Ainda tem crescida. contacto com ela? Hoje menos. Sim, sim. Pois, habitualmente eram situações estas que tinham internamentos Muito frequentes, prolongados. sim, E muito sim, prolongados sim. e frequentes também, porque de vez em quando vinham fazer cirurgias de reconstituição, não é? Quando o senhor padre fez esse batizado depois de passar, como é que se sentiu? Espero não ser estranho nisto que vou Sim. dizer. Senti que era capaz de valer a pena aquela missão. Era capaz de valer a pena, não é? Depois fui tentando também perceber uma série de coisas, né? Como é que eu iria gerir isto? Sim, sim. Porque, como podem imaginar, humanamente, aquilo é muito exigente. Nós temos as crianças que estão piores na cidade de Lisboa e quase no país e que vêm Claro, até claro. muitas de fora. E é uma situação muito, muito, muito pesada. Mas também sabeis que a nossa consagração faz sentido em função também da missão que nós assumimos. Ou seja, aquilo a que nós renunciamos faz mais sentido Sim. em função também daquilo que se justifica depois. Quer dizer, eu esta semana estava a falar com um colega nosso, sacerdote, que está doente e que também é capelão hospitalar. E nós estávamos os dois a desabafar. Temos uma missão que, nesse aspecto, em termos hospitalares, não estou aqui a comparar com ninguém. Não faz sentido comparar com qualquer outra missão. Aliás, eu tenho uma enormíssima admiração com os meus colegas sacerdotes, párocos, porque eu também já fui pároco, e sei como é difícil. Mas confesso que agora já não tinha muita paciência para as paróquias, em termos de estar lá, porque de repente nós confrontamos com coisas de uma dimensão, enfim, muito, muito exigente. Mas E às vezes já não tenho paciência para algumas coisas, daquilo que é a gestão das tricas e às vezes os pequenos conflitos entre pessoas, aquilo que às vezes pode acontecer. Isto agora apetecia-me brincar e dizer assim, acontece às vezes, assim, numa comunidade paroquial. Senhor padre, se calhar muita gente não sabe, mas o Hospital Dona Estefânia tem uma história. Conte-nos um bocadinho da história do Hospital da Dona Estefânia. Eu sou um apaixonado pela Dona Estefânia, confesso. A Dona Estefânia é uma princesa alemã, desposada com um rei português, Dom Pedro V, ali a meados do século XIX. É a primeira casa real a ser até inclusivamente fotografada. Já havia fotografia, né? Começou a haver fotografia naquela altura e nós temos fotografias da Dona Estefânia. É bonito. Há aqui sempre umas derivações, às vezes eu tenho que me focar e depois a conversa vai por aí. Mas a Dona Estefânia, então, desposada com o Dom Pedro V, ficou noiva sem se conhecerem pessoalmente. É um casamento também arranjado e muito patrocinado pela coroa inglesa, com quem nós temos sempre aliança, não é? Tivemos sempre uma aliança muito forte e, portanto, eles casam ainda por procuração e, entretanto, ela vem de barco da Alemanha, Inglaterra e desembarca ali no Cais das Colunas em Lisboa, junto ao Terreiro do Paço. Ela não chega a ser no primeiro dia, o rei é que vai ao encontro dela, conhecem-se num dia, casam-se no outro dia. Até costumo dizer que é amor à segunda vista. O casamento à segunda vista. Sim. E, entretanto, a Dona Estefânia teve uma particularidade que é muito curiosa e acho lindíssima. É que para o desempenho daquilo que era a sua grande missão, ela preparou-se muito bem. Inclusive, ela procurou os modelos que a pudessem inspirar. E, dentre esses modelos, o que ela procura mais eficazmente e mais fortemente é das Rainhas Santas, das quais uma delas é portuguesa, a Rainha Santa Isabel de Portugal, e a Rainha Santa Isabel da Hungria, que é a tia-avó da Rainha Santa Isabel de Portugal. Inclusivamente o milagre, eu gosto de falar disto, né, porque é muito interessante, o milagre é o mesmo da Santa Isabel da Hungria e da Santa Isabel de Portugal, o milagre das rosas. Sim. Quase que eu diria que isto é um milagre de família. Entretanto, ela inspirou-se e ela tinha a particularidade, naquele tempo, de fazer uma coisa notável, que era visitar os doentes nos hospitais. E um dia já existiam os hospitais que ainda hoje existem, portanto, São José, Capuchos, Santa Marta, Desterro, São Lázaro, todos eles foram conventos expropriados à igreja e transformados em hospitais. E um dia, numa visita que ela faz a São José, quando chega à casa, desabafa com o rei: olha, não gostei do que vi.
não gostei de ver homens, senhoras e crianças, tudo no mesmo espaço, na mesma enfermaria. E ela manifestou ao rei a vontade de que um dia se construísse um hospital em Lisboa só para crianças. O que é certo é que a Rainha Dona Estefânia só foi a Rainha de Portugal 14 meses. Faleceu com 22 anos, vítima de difteria. Sim. Entretanto, ela acaba por deixar no rei uma marca muito forte, muito bonita. Não é? Esta de pensar o que é que se podia fazer para honrar aquela mulher, não é? Porque ela tinha dado um testemunho tão bonito já de amor, até inclusive aos mais fracos, aos mais pobres, aos doentes, porque ela era muito solícita, até sob um olhar muito crítico, não só da sociedade, da nobreza e da Casa Real. Não achavam nada bem aquilo que ela fazia, de andar a visitar. Mas o que é interessante, existe hoje ainda uma enormidade de cartas escritas a propósito do bem que ela fez em vida e que era tão discreto, que o rei e toda a família da rainha soube, essencialmente, depois dela ter morrido. As pessoas escreveram a dizer o bem que ela tinha feito. Bom, e entretanto, quando ela morre, o Dom Pedro V pensa o que é que pode fazer para honrar a sua rainha e manda construir o Hospital Dona Estefânia, que ele próprio não vê, porque ele também morre 2 anos depois, com 24 anos, mas que é inaugurado 9 anos depois e que continua a ser... Até hoje. Até hoje. Senhor Padre, a nossa primeira parte já chegou ao fim. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo. Até já. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre a temática sobre Jacinta, que esteve no Hospital de Dona Estefânia, e para isso tenho aqui o Padre Carlos Azevedo, que nos veio falar um bocadinho sobre este tema. Podemos dizer que este hospital é um santuário, é um pequeno santuário, uma vez que esteve neste mesmo hospital a nossa Jacinta? Efetivamente é mesmo um santuário, não é? Porque na Igreja Católica nós temos esta tradição que o culto dos santos faz por excelência do sítio de onde eles partem para Deus. Portanto, o sítio principal do culto à Santa Jacinta é o Hospital Dona Estefânia. Apesar de não ser um hospital católico, portanto, ser um hospital estatal, esta consciência é muito forte, não só, também nas entidades civis. Todas as direções do hospital tiveram sempre esta sensibilidade, desde que eu me lembro e que eu estou lá há 19 anos, mas também a parte da Igreja, o Santuário de Fátima, a Diocese de Lisboa, nos seus bispos, nos seus patriarcas, tiveram sempre esta grande preocupação. Nós temos uma notícia de um jornal de 1967, da visita do Cardeal Patriarca Dom Manuel Gonçalves Cerejeira ao Hospital de Dona Estefânia para invocar a presença da Santa Jacinta ali com uma festa bem grande. Então é um hospital diferente de todos aqueles que nós temos, porque ele tem também uma dinâmica diferente, porque acaba por que tem a visita dos peregrinos. Exatamente, ou seja, muitos dos peregrinos que vêm a Fátima, estrangeiros, já passam pela Estefânia. Grupos organizados, imensos grupos organizados. Temos também um serviço de acolhimento e de atendimento. Temos as coisas um bocadinho também já preparadas ao jeito para poderem lá celebrarem. E temos uma visita dentro do próprio edifício do hospital que lembra a passagem da Santa Jacinta e um memorial próprio o mais próximo possível do sítio onde ela partiu para Deus, para ali se invocar também a Santa Jacinta, e ali é o sítio por excelência também de oração à Santa Jacinta. Fale-nos da importância do Padre Cóndor e do Cônego Formigão para o Hospital de Dona Estefânia. Muito interessante. Obrigado por essa pergunta, porque é de facto muito interessante. Como sabeis, nós costumamos chamar ao Cônego Formigão, não é? A Manuel Nunes Formigão, nós costumamos chamar-lhe o quarto vidente de Fátima. Sim. Não é? Apesar de nós termos esta consciência de que ele já teve nas últimas aparições, e também ele foi importantíssimo no fixar de tudo aquilo que era importante da altura, a propósito das aparições, do relato dos pastorinhos e da doutrina que Nossa Senhora também tinha de alguma forma veiculado para que nós pudéssemos pôr em prática. O Cônego Formigão teve também esta sensibilidade logo de ir à Estefânia após a Santa Jacinta lá ter passado
e fazer investigação acerca de 2 acontecimentos que eram importantíssimos para ele e que, de alguma forma, também atestavam um bocadinho da coerência de todos os factos. O primeiro era se a Santa Jacinta teria tido aparições de Nossa Senhora no Hospital Dona Estefânia. Sim. E é curioso porque eu tenho esse relato, e esses relatos existem, portanto, da tal investigação que ele faz lá com pessoas que ainda eram primeiras testemunhas no contacto com a Sim. Jacinta. E é curioso porque ele atesta que, por aquilo que é descrito, que efetivamente Nossa Senhora teria lá estado em colóquio com a Santa Jacinta. Nós não sabemos ao certo se terá sido ali, se terá sido noutro espaço onde a Santa Jacinta teve, que foi no convento, hoje convento das Irmãs Claritas, antigamente o Orfanato da Estrela, onde a Jacinta esteve antes de ir para a Estefânia, se a Santa Jacinta teria chorado num sítio ou noutro pelo facto de lhe terem tirado uma cadeira que estava junto à sua cama, porque ela dizia que era a cadeira onde Nossa Senhora se sentava quando vinha coloquiar com ela. Sim. Portanto, é muito interessante, e isto é um facto que está escrito pela mão do padre Formigão, Cosme Formigão, que diz que as enfermeiras que trataram da Jacinta atestam que, durante o tempo do internamento, o fenómeno que atestava um bocadinho o estado de êxtase em que ela era envolvida era um fenómeno muito idêntico, e isto é uma particularidade curiosíssima. Idêntico a quê? Àquilo que teria acontecido aqui em Fátima no dia 13 de agosto de 1917. Perguntarão as pessoas, mas no dia 13 de agosto os pastorinhos não estavam na cova de Iria. Mas ao que parece Nossa Senhora teria aparecido. Ou seja, para aquilo que é relatado, Sim. e as testemunhas do dia 13 de agosto, porque juntou-se lá muita gente, os pastorinhos não estavam lá, Sim. mas houve gente que foi para o encontro. E o que eles atestam é a formação de uma pequenina névoa sobre a tal pequenina azinheira, e ali naquela pequenina névoa também a formação de algo, um fenómeno semi-elétrico, ou seja, pequenos raios que se teriam formado, que se formavam a propósito das aparições. E que as pessoas, até pela ausência dos pastorinhos naquele momento, repararam mais fortemente. E é curiosa a semelhança entre aquele fenómeno Sim. físico, por assim dizer, aquilo que era possível ver nas aparições, entre Fátima 13 de agosto e aquilo que depois o Cosme Formigão atesta pela descrição das enfermeiras na Estefânia. Esse é um dos aspectos. O outro que ele levou também, que foi importantíssimo, era atestar se efetivamente a Santa Jacinta teria partido dali sozinha, no dia 20 de fevereiro de 1920, às 10h30 da noite. E o que atestaram também aquelas pessoas que a acompanharam foi que efetivamente a Santa Jacinta partiu sozinha. Não estava sozinha porque era uma enfermaria onde estavam muitas outras crianças, mas objetivamente ao pé dela não estava nenhum familiar, nem estava ninguém que tivesse a dar algum apoio naquela hora. E o Padre Cóndor? O Padre Cóndor, antes de mais, enfim, quase que apetecia, não é, de dizer muito obrigado, Padre Cóndor, porque o Padre Cóndor foi também um homem muito iluminado e um homem muito abençoado por Nossa Senhora e que deixa-nos um legado de facto fantástico a propósito dos pastorinhos, com tudo aquilo que desde o início ele teve a extrema sensibilidade para ir conservando as fotografias, os relatos, a mensagem, tudo, e a divulgação de toda a mensagem. Ele sempre foi a pessoa que mais, de todas as pessoas que nós conhecemos ao longo destes 19 anos, sempre foi a pessoa que mais insistiu por tudo aquilo que seria a passagem da Santa Jacinta no Hospital de Lisboa, a sua importância. Inclusivamente, a Jacinta veio a tornar-se a Santa de Lisboa. Nós não temos consciência às vezes disto, mas se os santos são do sítio onde partem para Deus, não é o Santo António que é de Lisboa, é a Santa Jacinta. E é, sem dúvida nenhuma, algo a descobrir. E sempre que o Padre Cóndor se encontrava connosco, e era muito frequente, fez muitas visitas ao Hospital Dona Estefânia, contactou com a imensa gente, também foi lá muitas vezes, deu-nos um enorme contributo para o desenvolvimento de tudo aquilo que é o itinerário hoje ainda interno, a propósito da passagem da Santa Jacinta.
imensas coisas, muitas reuniões com o patriarcado, muitos encontros com a direção do hospital, sempre com o intuito de sensibilizar para a riqueza que nós tínhamos ali. Sim. E, entretanto, isto ao longo do tempo tem vindo, sem dúvida nenhuma, a notar-se. Curiosamente, foram mais os estrangeiros do que os portugueses que deram importância ao espaço do Hospital Dona Estefânia. Talvez uma questão até de literacia, porque muitos dos portugueses não tinham tanto conhecimento quanto isso, a propósito daquilo que tinha sido a passagem da Santa Jacinta por Lisboa. E muitos dos estrangeiros, havendo uma cultura mais de leitura e de aprofundamento daquilo que eram as mensagens, há histórias deliciosas nesse aspecto. Se me permite, Sim, força. há uma de... Lembro-me, um dia estava no Hospital Dona Estefânia e entraram 2 velhinhos com uma netinha. Sim. E começámos a falar, eram americanos. E então é curiosíssimo isto, uma coisa que tem para há 15 anos atrás, em que diziam-me então os avós, a nossa neta leu a vida da Santa Jacinta. Na altura não era Santa Jacinta, Sim, não, sim. mas leu a história da Jacinta e quando ela fez anos nós perguntámos o que é que ela gostaria de ter como presente. E o que é que ela nos pediu? Vir a Portugal visitar os locais da Santa Jacinta. Imagine isto, uma menina pequenina, americana, que tinha começado a ler há muito pouco tempo, mas que já tinha lido a história da Santa Jacinta e que veio ao hospital, não é, com este intuito de vir visitar os lugares da Santa Jacinta, inclusivamente o Hospital Dona Estefânia. Quando é que Jacinta vai para o Hospital Dona Estefânia? Bom, como sabemos, então, a Santa Jacinta, em 1917, participa nas 6 aparições, não é, de Nossa Senhora. Posteriormente ficam doentes o Francisco e a Jacinta, em 1918. Inclusivamente tem uma passagem já pelo Hospital de Orém, não é, de Vila Nova de Orém. O Francisco morre no dia 4 de abril de 1919, em casa dos pais. E, entretanto, queremos que no início de 1920 há um médico de Lisboa, oftalmologista, Dr. Eurico, que vai de Lisboa a Fátima para... era amigo do Cónigo Formigão, para ver um bocadinho tudo aquilo que estava a passar e que já tinha assim uma importância muito significativa na altura. Então ele vem e quando vai visitar a casa dos pastorinhos, encontra a Santa Jacinta muito doente. E, entretanto, ele insiste que era bom tratar da menina, como é que era. Bom, a família argumenta, primeiro não tinham dinheiro porque tudo era pago, não é? Os tratamentos era tudo muito custoso. Sim. Em termos económicos. Também a logística de ir para Lisboa não tem nada a ver com hoje, não é? Claro, claro. A gente hoje vem, apanha o autocarro, vai e vem. E temos as autoestradas, às vezes naquele tempo não. Às vezes há um pormenor tão curioso, não é, da gente lembrar, não é? A tia Olímpia, quando foi com a Santa Jacinta para Lisboa, o mais longe que ela tinha ido aqui de Alustrel, tinha sido à Batalha. Pois. Isto é incrível, não é? Às vezes até é bom perspectivar isto. Sim, sim. Então, isto é tão interessante e tão apaixonante, perceber um bocadinho aqui as circunstâncias. Entretanto, o Dr. Eurico não só insiste com os pais, porque havia um hospital muito bom em Lisboa, que era já a Dona Estefânia, para que ele levasse para lá, só que ele teve inclusivamente que se comprometer a custear, a arranjar forma de custear os internamentos. Foi uma peripécia muito dura e muito difícil. A Santa Jacinta estava extremamente doente, inclusivamente a doença já provocava não só sofrimento, até mesmo uma degradação dos tecidos que provocavam inclusivamente um pouco de mau cheiro. Pois. Tal maneira que o Timarto, quando eles vão para o comboio para irem para Lisboa, ele diz mesmo assim, quando estiverem na cabine peçam desculpa às pessoas pelo cheiro da criança. Mesmo tomando bem, os tecidos já tinha já uma fragilidade muito grande, com uma ferida aberta e tudo mais. Bom, isto tudo, ela vai então em janeiro de 1920 para Lisboa, em instâncias do Dr. Eurico, não logo diretamente para a Estefânia, apesar desse ser o objetivo. Era preciso várias coisas aqui, era preciso ter uma morada em Lisboa para poder ir para a Estefânia, foi preciso fazer uma subscrição pública, um dito peditório para arranjar dinheiro para a Jacinta ser internada, tudo isso em umas peripécias que fez com que ela não fosse logo diretamente para o hospital, mas que fosse primeiro para o orfanato na Estrela, para ter aquela morada dali para poder depois entrar. Passou por órfã. Pois. E, coitadinha, não é? Nesse aspecto, tudo muito exigente, tudo muito difícil. Aliás, uma das mensagens do Hospital Dona Estefânia para os peregrinos é exatamente esta. Quando nós, nos dias de hoje, nos queixamos tanto da vida, às vezes precisamos de ir um bocadinho lá atrás para pensarmos como foi difícil
naquele tempo, sim, muito Sim. difícil tudo. E a criança doente e tanta burocracia, não é? Tanta complicação e É, tanta exigência. Ainda por cima, imaginemos, não é? A Santa Jacinta vai para um ambiente muito duro, muito difícil, sim, estranhíssimo. Ainda hoje, para os meus pais que vivem na província, poderem ir para Lisboa já é uma complicação enorme, não é é? verdade. Imaginemos em 1920, sem conhecerem ninguém. Aliás, a tia Olímpia, um dos irmãos da Jacinta também que foi para acompanhá-los, não conheciam as pessoas segundo as quais iam ao encontro, levavam inclusivamente uma marca que era um lenço atado ao Sim, pulso para servir de senha para se sim, sim. identificarem na estação e depois do Rossio onde se encontraram e dali depois as levarem para o orfanato na Estrela, não é? Já referiu que Santa Jacinta é considerada uma das santas de Lisboa, Sim. porque fale-nos um bocadinho do itinerário que é feito então relativamente à Jacinta em Há Lisboa. uns tempos esta parte, então achámos que era importante, visto que também era muito procurado, não só hoje o atual Convento das Sim, Clarissas, à Estrela, das Irmãs Clarissas, era muito frequentado o quartinho da Santa Jacinta e muito procurado. Os peregrinos que vêm, habitualmente os estrangeiros, faziam sempre a paragem em Lisboa, iam sempre ao orfanato, muitos deles já iam à Estefânia. Então achámos por bem criar um itinerário que passe exatamente pelo Convento das Irmãs Clarissas, à Estrela, onde o quarto está intacto. sim. Praticamente a gente encontra a caminho, encontra os objetos que a Santa Jacinta ainda usou na altura. Depois vai-se à Estefânia e hoje em dia também temos cada vez mais a passagem pela Igreja dos Anjos, onde após o seu falecimento a Santa Jacinta foi velada Sim, ainda há alguns dias. É também uma paragem interessante. Não há uma referência ao espaço, claro. não há marcas da Sim, passagem sim, dela. sim, sim. Estamos a falar de 3 anos depois das aparições. Fátima ainda nem sequer estava ainda nos primórdios do Sim, reconhecimento por sim, parte da que tem Igreja e da hoje. importância, apesar de já ter tido Sim, assim, sim, sim. um destaque muito importante. Fale-nos dos pacientes também enquanto peregrinos ali no Hospital Dona Estefânia, porque acredito que não são só peregrinos que vêm de fora, mas também pacientes, famílias de crianças que se querem dirigir também à Jacinta ali no hospital. Volto a lembrar que isto tem sido um enorme desafio nosso, também veicular esta mensagem para o nosso país. Sim, sim, Não tem sido muito fácil. Temos tido boa ajuda do movimento da Mensagem de Fátima, que sim. nos tem ajudado muito. Às vezes, há alguns acontecimentos têm tentado também sacudir um bocadinho enfim, algum desconhecimento em relação à passagem da Santa Jacinta, mas são muitas as pessoas que já procuram o Hospital Dona Estefânia. Reparemos que uma das intervenções de Nossa Senhora teve a ver com os primeiros sábados. Há cada vez mais pessoas a fazer os primeiros sábados e com esta consciência também da Santa Jacinta, passar ali pela Dona Estefânia e procurarem também ali o Hospital Dona Estefânia Sim, para prestarem um bocadinho de culto e para rezar. Temos sempre esta celebração do Dia dos Pastorinhos, que é sempre muitíssimo forte ali, onde se assinala no dia 20 de fevereiro a festa dos pastorinhos, é o dia em que a Santa Jacinta dali partiu para Deus. Portanto, há sempre muita gente que uhum, vai procurando, passa para rezar, muitos devotos de Fátima. Bom, e nós sabemos, não é, nas situações de aflição e dificuldade, uma das primeiras coisas que acontece aos pais das crianças quando entram com um filho muito doente na Estefânia, além de tomarem consciência, enfim, também dessa passagem, é depois também virem também peregrinação a Fátima. claro. Enfim. Presentemente, quantas visitas recebem? Bom, estes 2 últimos anos Não, foi sem praticamente contar com estes dois sim, sim, últimos sim. anos que não. É um bocadinho variável. Há pouco, estava aqui em Fátima e vinha a cruzar-me ali com um grupo de irmãs e lembro, por exemplo, antes do confinamento, algumas congregações a propósito do centenário Sim, da Santa Jacinta no Hospital Dona Estefânia, que foi completado agora no ano 2020, muitos grupos. Sim, alguns milhares de pessoas que passaram por aquele ano, 2020, pela Estefânia. Até, aliás, 2019, sim. 2020, e depois a partir do dia 16 de março as coisas complicaram-se bastante e a partir daí ainda conseguimos celebrar esse ano
o tal centenário, sim, não é? No sim. dia 20 de fevereiro, e depois praticamente Parou, tudo não é? parou. Como Mas já tudo. começámos a ter, e desta semana tivemos peregrinos franceses que vieram primeiro já preparar Sim, um campo de férias de jovens franceses, porque estão a começar a haver também as movimentações próprias das Jornadas Mundiais da sim, Juventude, sim, sim. e a nossa capelania tem participado sempre muito nestes momentos fortes também da Igreja, acolhendo também os que vêm de fora e os nossos de cá. E acredito que vão receber muita juventude, porque Santa Jacinta é uma das patronas da Jornada Mundial da Juventude, Exatamente. então acredito que irão receber até muitos jovens lá no Dona Estefânia. Fale-nos do memorial. Agora, durante muitos anos, perto do sítio onde a Santa Jacinta partiu, e quando eu digo perto do sítio, porque objetivamente o Hospital Dona Estefânia é uma casa com 150 anos. Bastante. Ora bem, quando nós pensamos o que é um edifício com 150 anos, uau, quer dizer, já dá que pensar Sim, como é que uma casa com essa idade, enfim, subsiste. Na verdade, sim, mas por volta dos anos 50, o Hospital da Dona Estefânia está praticamente em ruínas. 50 do século XX. uhum, Tinha 2 pisos, só que a planta era de madeira. O que é que acontece? O hospital estava muito degradado, fizeram umas obras de fundo e o piso concreto onde a Santa Jacinta teve foi deitado abaixo, sim, e ali se construíram 2 pisos intermédios, porque o hospital tinha só resto de chão em primeiro andar, com um pé alto enorme, e agora tem resto de chão, primeiro e segundo andar. Portanto, há ali um piso intermédio. Nós temos esta consciência do sítio de onde é. Também por algumas razões, porque sempre ali foi invocado sempre ali naquele local, mas também ainda há testemunhas vivas que tiveram na cama da Santa Jacinta, internados. Nomeadamente, aliás, uma pessoa que eu saúdo sempre, que é o nosso amigo Manuel Tavares, que foi um doente que teve imensos anos internado na Estefânia, e ele esteve na cama da Santa Jacinta. Como é que nós o sabemos? Porque ele relata, já naquele seu tempo, estamos a falar de uma coisa de há 80 anos atrás, sim. ele relata o facto de virem missionários rezar à volta da cama da Santa Jacinta. Que giro. Um deles, fantástico e precioso, o Padre Cruz. Ou seja, ele tem Fantástico. clara noção do Padre Cruz, vir rezar à cama da Santa Jacinta, e, portanto, isso também atesta que, efetivamente, aquela era a cama. Inclusivamente ele, quando era mais pequenino, porque ele teve muito tempo internado, Sim. mais de uma década, portanto, ele, quando era mais pequenino, teve que ser retirado da cama porque ele chorava muito, porque aqueles senhores todos vestidos de preto, os missionários antigos, com aquela barba muito comprida, ali à volta de uma criança, não sei se Era eles um pensavam, bocadinho se ele pensava que assustador. aquilo era a graça, se era a morte que os vinha buscar. Ai, entendo perfeitamente. Quem foi Carla Barbosa Rocha na divulgação de Jacinta? Tem sido muito significativa. A Carla é eu diria, é uma grande discípula da Santa Jacinta, não é? Conhecemos a Carla com uma visita da imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima, a propósito do momento em que a Carla teve um filho internado no EPO, Sim. o seu filho, e sempre com uma enormíssima devoção. Entretanto, a Carla tem sido uma grande investigadora da passagem da Santa Jacinta por Lisboa, tem acrescentado imenso àquilo que era o nosso conhecimento a propósito dessa mesma passagem, e se já deu bons contributos, acredito com certeza no futuro ainda tem muita documentação para veicular e para nos transmitir. Senhor Padre, infelizmente o nosso programa está na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Aguardamos a visita daqueles que nos possam estar a acompanhar no Hospital Dona Estefânia. É só uma questão de nos contactarem na capelania, ou através das redes sociais também, e poderem nos vir visitar um dia celebrando. Nós habitualmente temos celebrações lá na capela do hospital. Durante este tempo pandémico foi um bocadinho mais reduzido, mas venham conhecer um bocadinho da passagem da Santa Jacinta por Lisboa e pelo Hospital Dona Estefânia. E acredito que é um espaço e também um tempo de muita graça divina. Senhor Padre, obrigado pela sua presença aqui no nosso Um programa. gosto, obrigado também. E a si que está aí desse lado, o nosso bem-aja, porque é graças a si que nós conseguimos fazer programas como estes. Pode ver este programa novamente no nosso canal no YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.